Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtam, se inscrevam e compartilhem esse vídeo do canal. Para que você possa ajudar o nosso canal de evangelização a mais pessoas conhecerem e se informar mais sobre a fé e a doutrina da nossa Santa Igreja Católica. Hoje vamos falar sobre o milagre da Eucaristia, né? A história da Igreja. Nós católicos, nós cremos, né, em um dos mais belos e bonitos sacramentos da Igreja, que é o sacramento da Eucaristia, que após a consagração, né, das espécies pão e vinho, ali acontece um milagre, chamado milagre da transubstanciação, onde os elementos eles se transformam na carne e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Outras confissões de fé, né, diferente da Igreja Católica, creem apenas em uma simbologia, creem apenas em uma rememoração. Só que isso é falso. Desde os primeiros tempos da Igreja, nunca foi ensinado que após a consagração da Eucaristia, ali permanecia só uma simbologia, só um símbolo. Não, de forma alguma. A Igreja, já desde muito tempo, ela sempre creu, ela sempre entendeu que após a consagração do padre, do sacerdote, os elementos, eles se transformam na própria carne de Cristo. É Cristo presente ali no sacramento da Eucaristia. O próprio Cristo, né, se faz presente ali. Muitos acusam a Igreja de que a Igreja ela inventou esse milagre, essa história de transubstanciação, dizem que é mentira, isso não é verdade. Mas só que nós temos, como a Igreja ela tem 2000 anos de tradição, a Igreja, como ela tem, né, os padres antigos da Igreja, eles legaram para nós esse ensinamento de fé, eles legaram para nós, deixaram para nós que realmente, após a consagração, acontece sim, né, a transformação dos elementos em corpo e sangue de Cristo. Os primeiros concílios, o concílio de Latrão, em 1215, defendeu essa doutrina, e no concílio de Trento, em 1445, confirmou, né, a doutrina da transubstanciação, essa transformação dos elementos, e não foi criado nesses concílios. Os concílios apenas confirmaram aquilo que a Igreja já fazia. Como assim? Veja, eu estou aqui com a patrística Ambrósio de Milão, né? Santo Ambrósio é ali do ano 300, mais ou menos, ainda no início, podemos dizer assim, da transformação dos dogmas da Igreja sendo discernido pela Igreja. E aqui no escrito de Santo Ambrósio, ele já deixa para nós, ele já deixa transparecer que realmente, né, o pão se transforma na carne de Cristo. Que não é só uma simbologia, que não é só uma rememoração. Vejamos o que escreveu Santo Ambrósio, falando sobre o milagre, né, da transubstanciação. Ele ainda não usa a palavra transubstanciação, mas ele já usa a palavra transformação. Né? Mais na frente, a teologia deu, né, essa palavra de transubstanciação. Vejamos o que diz Santo Ambrósio sobre os sacramentos. Essa obra que ele fala sobre os sacramentos, principalmente o da Eucaristia. Olha o que ele vai dizer. Talvez digas, meu pão é comum, mas este pão é pão, antes das palavras sacramentais. Depois da consagração, olha que coisa linda, o pão se transforma em carne de Cristo. Olha, meu pão é comum, mas este pão é pão antes das palavras sacramentais. Depois da consagração, o pão se transforma em carne de Cristo. Ou seja, Santo Ambrósio de Milão, muito antes dos concílios que eu falei aqui, concílio de Latrão em 1215 e concílio de Trento em 1545, que só confirmaram essa doutrina, já deixa claro a transformação do pão em corpo de Cristo. Outro testemunho de Santo Ambrósio, ele diz assim: aprendeste, portanto, que o pão se transforma em corpo de Cristo, e que o vinho, que é água, que se derrama no cálice, mas que pela consagração celeste se transforma em sangue. Então, vejamos e entendamos que a Igreja, né, sempre acreditou que depois que o padre faz ali a consagração,
na história da igreja. Ali se transforma em corpo de Cristo. Conheçamos a doutrina da igreja. Conhecemos a nossa fé que a igreja nos ensinou de 2000 anos até hoje. É a fé verdadeira. Amém.